Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor de Economia. Isso. A gente vai falar um pouco sobre estrutura de mercado. Na aula passada, nós falamos, dentro da estrutura de mercado, de concorrência perfeita e monopólio, né? Ficou claro para vocês que concorrência perfeita é uma estrutura de mercado, ou nós vamos ter milhões de consumidores, milhões de vendedores interrelacionando. Dentro dessa estrutura não vai haver diferenciação de produto, o produto vai ser sempre homogêneo, não haverá barreiras e nem haverá lucros extraordinários. Já enquanto o monopólio, vocês vão ter uma única empresa ofertando um bem ou serviço. Então, dentro dessa estrutura de mercado, vai haver barreiras, vai haver lucros extraordinários, vai haver diferenciação e não vai haver produtos substitutos. Ok? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre concorrência monopolística. Né? O que é concorrência monopolística? Então, a concorrência monopolista traz algumas características. Primeiro, são muitas empresas produzindo o quê? Um bem ou serviço. Muitas empresas produzindo bem ou serviço. Eu quero que vocês entendam isto. Muitas empresas produzindo bens ou serviços. Dado bem ou serviços. Cada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos próximos, né? Então cada empresa vai produzir um produto diferenciado, mas com substitutos próximos. Cada empresa tem um certo poder sobre os preços, dados que os produtos são diferenciados, ou seja, e o consumidor tem opções de escolha de acordo com sua preferência. Né? Então vejamos, como não existem barreiras para a entrada de firmas a longo prazo, eu quero que vocês entendam o seguinte: há tendência apenas para lucros normais, ou seja, receita total que é igual a custo total. Como em concorrência perfeita, ou seja, os lucros extraordinários em curto prazo atrai novas firmas, né, para o mercado, aumentando a oferta do produto, até chegar-se a um ponto em que persistirão lucros normais. Quando então cessa a entrada de concorrente, é isso. Então vejamos, aí nós vamos ter uma estrutura de mercado diferenciada das outras, né? Onde dentro da concorrência monopolística você vai ter várias empresas ofertando dado bem ou serviço, onde as empresas vão se especializar. Na concorrência perfeita não existe diferenciação, o produto é homogêneo. No monopólio, isso é uma única empresa ofertando bem ou serviço. Na concorrência monopolística não, vai haver várias empresas ofertando bens ou serviços, né? Então vejamos, outra estrutura de mercado que eu trago para vocês é oligopólio. O que é oligopólio? Oligopólio, na realidade, ele pode ser definido de duas formas. O oligopólio concentrado, ou seja, pequeno número de empresas no setor. Exemplo, professor Cláudio, indústria automobilística. Pequeno número de empresas no setor. Indústria automobilística. Oligopólio competitivo. Um pequeno número de empresas domina um setor com muitas empresas. Exemplo, professor Cláudio. Setor de cervejaria. Ambev. Onde você vai ter várias empresas, mas a Ambev consegue o quê? Ser o diferencial dentro desse mercado competitivo. Então, algumas características básicas desse mercado, a gente pode apontar da seguinte forma.
Devido, pessoal, à existência de empresas dominantes, elas têm o que? O poder, eu quero que vocês entendam, elas têm um poder na realidade de fixar o preço, de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando-se normalmente com uma demanda relativamente inelástica. Dessa forma, em que os consumidores têm baixo poder de reação a alterações de preços. Cabe destacar que no oligopólio, assim como no monopólio, há barreiras para entrada de novas empresas no setor. Então, fiquem cientes que tanto no monopólio como no oligopólio há barreiras para empresas no setor. Então a gente vai citar o que? Alguns tipos de oligopólio. Ou seja, o oligopólio na realidade ele pode ser o produto homogêneo, onde vocês vão ter um exemplo, alumínio e cimento, com produto diferenciado, é o caso dos automóveis. Entenda o seguinte, entenda você que está me assistindo nesse exato momento, me entenda, assunto de prova. A longo prazo, os lucros extraordinários permanecem, pois as barreiras à entrada de novas firmas persistirão. Então, cabe destacar isso, a forma como as empresas irão atuar nesse segmento. Elas vão concorrer, elas concorrem entre si, via guerra de preços ou de promoções. Forma de atuação um pouco frequente, né? Ou seja, elas concorrem via guerra de preços ou de promoções. Formam cartéis. O que é um cartel, prezado, prezada? Cartel é uma organização formal ou informal de produtores de um setor que determina a política para todas as empresas do cartel. O cartel fixa preços e a repartição de quê? De cota do mercado entre as empresas. Então, cartel consiste numa modalidade, onde as empresas vão combinar preços. Saiba que, segundo a OMS, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, isto é crime. É uma prática desleal contra os concorrentes. É uma prática desleal. No Brasil, né? Então, CADE, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, ele atua no seguinte, ele atua buscando penalizar os infratores, né? Com multas pesadas, porque na realidade isto é uma forma de impedir que o concorrente ele tenha vantagem competitiva. Isso é deslealdade. Deslealdade. Isso. Então vejamos. Então não existe modelo, ele fala, geral de oligopólio. Pois eles são o quê? São muito diferentes entre si. O modelo tradicional parte da maximização de lucros pelo empresário. E nesse caso, pessoal, eu quero que vocês entendam, a receita marginal ela é igual ao custo marginal. Ou seja, o que é a receita marginal? Aquela receita excedente que nós temos a mais. E o que é o custo marginal? É aquele custo que nós temos a mais. Receita marginal que nós vamos receber a mais. E o custo é que nós vamos gastar a mais. Né? Então vejamos. Então vocês vão ter aí, dentro dessa estrutura de mercado, eu gosto de falar uma coisa muito interessante, que é dos oligopólios, que é a questão do monopsônio e oligopsônio. Isso.
São duas formas bastante interessantes. No monopsônio, você vai ter, na realidade, uma coisa muito interessante aí. Monopsônio. Ou seja, você vai ter poucos demandantes e muitos ofertantes. No oligopsônio é o oposto. Você vai ter muitos demandantes e poucos ofertantes. Ok? Então vejamos. No monopsônio, aí você vai ter o quê? Uma única empresa e muitos demandantes. No oligopsônio, muitas empresas, poucos demandantes. Ok? Então, eu quero que vocês entendam essa questão da estrutura de mercado. Primeiro, como que se divide? Concorrência perfeita. Milhões de consumidores, milhões de vendedores. É isso. Não há barreiras, transparências. É isso. Não há barreiras, transparências. O produto é idêntico, não é diferenciado. Monopólio. Uma única empresa ofertando bens e serviços. Não há bens substitutos, lucro extraordinário, barreiras. Concorrência monopolística. Várias empresas ofertando bens e serviços. As empresas se especializam em cada setor. É isso. Ditando os preços. Oligopólio. Duas ou mais empresas ofertando bens ou serviços. Existe barreira? Existe barreiras. Ok? E agora vocês vão ter a teoria dos jogos, né? Então, é a estrutura da teoria dos jogos. Vejamos, decisão de um jogador. Então, dentro dessa estrutura, vocês têm jogadores. Quem está envolvido? Uma coisa interessante. Quem está envolvido, né, nesta estrutura? Regra. Quem joga e quando. Então, quem joga e quando joga. O que ele sabe sobre o seu concorrente? Quando joga. O que ele pode fazer para impedir que seu concorrente seja competitivo? Então é uma coisa muito interessante. Porque quem joga e quando? O que ele sabe sobre o seu concorrente? Quando joga? O que ele pode fazer para influenciar? Então veja, aí vocês vão ter um resultado. Ou seja, para cada conjunto de ações possíveis, qual é o resultado do jogo? Aí vem os payoffs. Ou seja, quais são as preferências? Então, quais são as preferências dos jogadores sobre os possíveis resultados do jogo? Então, como esses atores vão atuar? Quais são as preferências deles para atuarem neste cenário? Aí vem o que? A estratégia dominante. Que é uma estratégia que é ótima para um jogador, independentemente das estratégias escolhidas pelos outros jogadores. Então, quando cada jogador possui uma estratégia dominante, dizemos que a combinação dessa estratégia, ou dessas estratégias, é um equilíbrio com uma estratégia dominante. Então vocês vão ter uma coisa muito interessante aqui, né? Então vocês vão ter, dentro dessa estrutura, um exemplo bem típico, né? Um exemplozinho bem básico para vocês. Dois parceiros em um crime são presos por um policial. Veja só, dois parceiros de um crime
são presos por um policial. Para cada ladrão, o policial propõe e ele confesse o crime e sirva de testemunha de acusação. Interessante, né? Se um dos ladrões confessar o crime e o outro não, aquele que confessou será posto em liberdade e o outro cumprirá a pena de 10 anos. Caso os dois confessem, ambos ficarão presos por 3 anos. Se nenhum dos dois confessarem, a penalidade será de apenas 1 ano. Então vejamos. E aí, o que é que vocês me falam agora? Então a gente vai entrar aí numa estratégia que é dita dominada. Quando há uma outra estratégia que gera sempre um melhor resultado, dependente da estratégia escolhida pelo jogador. Então, confessa, menos 3 anos. Não confessa, 0 e o outro 10 anos. Não confessa, menos 10 e 0. Não confessa, menos 1. Então vejamos, em uma estratégia francamente dominada, ele diz o seguinte: quando há uma outra estratégia que gera sempre um resultado melhor ou igual, independentemente da estratégia escolhida por um jogador. Então ele diz que esse conjunto de estratégias escolhida pelos jogadores de um jogo constitui um equilíbrio de Nash. Se para cada jogador a sua estratégia é ótima, das estratégias adotadas pelos outros jogadores. Então todo equilíbrio com estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash. Mas nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio de estratégia dominante. Então vocês têm aí, é muito interessante. Caso os dois confessem, ficarão presos por 3 anos. Se nenhum dos dois confessarem, a penalidade será de 1 ano. E se um ladrão confessar o crime e outro não? Aí ele diz que aquele que confessou será posto em liberdade e o outro cumprirá a pena de 10 anos. Então analise, é como uma estrutura de mercado. Se vocês entrarem em determinada área, vocês ganharão quanto? Se eu impedir vocês de entrarem, eu ganharei quanto? Se vocês entrarem, eu deixarei de ganhar quanto? Tá certo? Então, prezados, prezadas, nós ficamos por aqui. Lembrando que o assunto da nossa prova será custo, produção e estrutura de mercado. Isso. Lembrando que o custo, vocês vão ter na realidade o quê? O que é custo? É tudo que você na realidade gasta para a produção de um bem ou de um serviço. Claro, né? São os custos. Não é o custo da produção? Então o custo pode ser fixo, o custo pode ser variável. Isso. Então custo pode ser fixo ou o custo pode ser variável. Então vejamos. Então aí vocês vão ter na realidade no custo fixo, mantém-se fixa quando a produção varia. Exemplo, aluguéis, depreciação, etc. No variável, varia com a produção. Ou seja, depende da quantidade produzida. Exemplo, gasto com folha de pagamento, despesa com matérias-primas, etc.
E o custo total é a soma do custo variável total com o custo fixo total. Tá certo? Aí vocês vão ter custo fixo médio. Lembrando, custo fixo médio é custo fixo total dividido pela quantidade. O custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade. E o custo médio é o custo total dividido pela quantidade. Certo? Isso aí vocês não se esqueçam. É importantíssimo isso dentro da prova de vocês. Aí temos a questão de produção, né? Que é a função de produção, onde vocês vão ter produção, que é o processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços, né? Para venda no mercado. Aí vocês vão ter insumos, que consistirá em mão de obra, capital físico, área terra e matéria-prima. Tá certo? Então, aí vocês vão trabalhar com eficiência técnica, ou seja, dados diferentes, processo de produção, é aquele que produzirá a mesma quantidade de produto, porém, com menor quantidade de que? De insumo. Eu irei produzir a mesma quantidade de produto, isso, a mesma com menor quantidade de insumo, técnica e econômica. Aí eu vou produzir o que? Dados, processo de produção é aquele que permite produzir a mesma quantidade de produto, porém com menor custo de produção. Então, lembrando disso, que a função de produção é a relação entre a técnica, da quantidade física e os fatores. Quais são os fatores, professor Cláudio Nascimento? Não se esqueçam aí, garotada. Ou seja, N é o que? Mão de obra. K é o que? Capital físico. Máquinas e equipamentos. E matéria-prima, M. Tá certo? Então vejamos. Então vocês vão ter aí os fatores de produção. Os fatores de produção podem ser fixos, que permanecem inalterados quando a produção varia. Capital físico da empresa. Estou falando de fatores de produção. Estou falando custo de produção. Estou falando fatores de produção. Ou seja, permanecem inalterados quando a produção varia. Exemplo, capital físico e a instalação da empresa. Fator de produções variáveis se altera conforme a quantidade produzida varia. Mão de obra e matéria-prima. Se aumenta a mão de obra e aumenta a matéria-prima, a gente vai produzir mais. Então, curto prazo, aí ele diz que é o período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Lembre-se disso. E no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. E aí tem o produto total, que é a quantidade total produzida em determinado período. A produtividade média, que é a relação entre o nível de produto e a quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. Ok? Então, agradeço a sua participação. Agradeço, na realidade, pelos todos os esforços que estamos realizando diante desse cenário de pandemia, onde as instituições de ensino vêm buscando levar o conhecimento ao seu educando, para que seu educando ele possa, na realidade, ficar em casa, aproveitar as ferramentas, as ferramentas da era da informação para enriquecer o seu conhecimento. Então, prezado, prezada, creiam que tudo passa. E esta pandemia irá passar. Roma tinha os momentos de guerra, depois vinha a paz. Vem a tempestade e depois simplesmente vem a paz. Entendam assim. Precisamos acreditar
Dias melhores irão ocorrer. Precisamos acreditar que somos capazes de superar o inesperado. Que somos capazes, na realidade, de alcançar o não alcançável. Então, você sabe do seu potencial. Todos nós sabemos do nosso potencial. E a vida segue dentro do seu ritmo. Então, pense positivo. Haja com racionalidade. Procure seguir todos os protocolos, todas as normas. Não seja ignorante. Não seja cabeça dura. Não queira, na realidade, se sobrepor às normas e às regras. Obedeça. 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 Para que nós possamos sair desse momento de tanta dificuldade. Aqui nós ficamos e desejo a vocês um bom resto de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E à noite, eu estou à disposição de todos para tirar dúvidas. Um grande abraço fraterno. Um grande abraço para todos e todas. Baixem o conteúdo, assistam os vídeos, tirem as dúvidas para saírem bem nessa avaliação. Ok? Um grande abraço.